O Espírito Santo é uma pessoa? Este vídeo é feito com base nos artigos do Apologista da Verdade. Vejamos primeiramente qual é o conceito judaico sobre o Espírito Santo. O termo Espírito Santo aparece apenas 3 vezes na Bíblia hebraica, segundo diz a Wikipédia. Uma vez no Salmo 51:11 e 2 vezes em Isaías 63:10-11. No judaísmo, Deus é um. E o termo Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo de Yahvé, ou Jeová, significa por vezes a inspiração profética. E em outros casos é usado como uma metonímia de Deus. Uma metonímia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança entre o segundo e o termo entre as orações, ou a possibilidade de associação entre 5 ou mais figuras de linguagem destes. Veja alguns exemplos de metonímia. O autor pela obra. Veja o seguinte exemplo. Gosto de ler Machado de Assis. Na verdade, o correto é: gosto de ler os livros de Machado de Assis. Veja outro exemplo de metonímia. Instrumento pelo portador. Os flashes o seguiam aonde fosse. Isto é, os fotógrafos o seguiam aonde fosse. Esses são apenas alguns exemplos de metonímia. E é assim que o judaísmo sempre entendeu a Bíblia quando se fala da relação entre o Espírito de Jeová e o próprio Jeová, o Espírito de Deus e o próprio Deus. O Espírito Santo rabínico tem um certo grau de personificação, mas permanece sendo uma qualidade de Deus, um de seus atributos, e não, como na representação majoritária cristã, como sendo qualquer tipo de divisão metafísica da divindade. O substantivo ruach, literalmente sopro ou vento em hebraico, em várias combinações, aparece diversas outras vezes na Bíblia hebraica, significando o Espírito de Deus. Bem, aqui nós já temos um grande argumento contra a personalidade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo for de fato uma pessoa, então todos os servos de Deus da era pré-cristã acreditaram numa mentira e foram enganados por Deus. Você acha isso coerente? Você acha que isso faz sentido? Você acha que Deus pregou uma peça em todos os seus servos do Antigo Testamento, fazendo-os pensar que o Espírito Santo era algo e não alguém, e aí chegou no Novo Testamento e Deus diz: peguei vocês, eu estava brincando, o Espírito Santo era uma pessoa. Certamente, esse não é um raciocínio coerente. Vejamos alguns textos, então, que os trinitários usam para tentar provar que o Espírito Santo é de fato uma terceira pessoa no ser divino, na Trindade. O Consolador é uma pessoa? No Evangelho de João, capítulos 14 a 16, Jesus faz referência ao Espírito Santo como sendo o ajudador, em grego, paráclitos. Um termo descritivo que algumas traduções colocam em maiúsculo, como sendo um título, vertendo tal palavra como ajudador, em maiúsculo, ou consolador, em maiúsculo também. Contudo, o fato de a Bíblia atribuir tal termo ao Espírito Santo não faz com que ele seja uma pessoa. Apenas mostra que uma de suas funções inclui dar ajuda ou consolo aos servos de Deus. Assim, a Bíblia fala do consolo do Espírito Santo, em Atos 9:31. Mas ela também menciona o consolo das Escrituras, em Romanos 15:4. Portanto, a palavra de Deus também fornece consolo, mas evidentemente ninguém concluiria disso que ela é uma pessoa. Do mesmo modo, a Bíblia personifica o Espírito Santo quando diz que ele fala, ensina, testifica, ouve e etc. Mas como vimos, a personificação não é em si uma prova positiva de personalidade, ou seja, a personificação do Espírito Santo não prova que ele seja uma pessoa. A palavra outro indica que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é descrito como outro ajudador em relação a Jesus Cristo. João 14:16. A palavra grega para outros, nessa passagem, é allos, e significa outro da mesma espécie. Com base nisso, alguns trinitaristas afirmam que, uma vez que Jesus é uma pessoa, o outro ajudador também teria de ser uma pessoa. Mas atenção, a comparação aqui não é no sentido de Jesus e o Espírito Santo serem ambos pessoas. O texto não diz: o Pai dará outra pessoa, e sim, o Pai dará outro ajudador. Então a linha de comparação está na palavra ajudador, isto é, outro ajudador, outro consolador. Vejamos outro ponto.
O uso de pronomes masculinos indica que o Espírito Santo é uma pessoa? Alguns trinitaristas asseveram que João usou pronomes masculinos ao se referir ao Espírito Santo, embora a palavra grega para espírito, ou pneuma, seja neutra, o que exigiria gramaticalmente um pronome correspondente neutro. Ao fazer assim, dizem eles, João estaria afirmando a personalidade do Espírito Santo. Mas será que João realmente usou pronomes masculinos ao aludir ao Espírito Santo, violando propositalmente regras gramaticais para assegurar aos seus leitores que o Espírito Santo é uma pessoa? O que mostram os fatos? Longe de ser assim. O texto grego mostra que, quando a referência é ao Espírito, a palavra de gênero neutro, o artigo e os pronomes correspondentes também estão no gênero neutro, concordando gramaticalmente. Isso pode ser visto em João 14,17, por exemplo, que declara: o, neutro, Espírito da verdade, que, neutro, o mundo não pode receber, porque não observa a ele, neutro de novo, nem o conhece. Vós conhecereis a ele, neutro de novo. No entanto, quando a referência é ao ajudador ou paráclitos, palavra que em grego é masculina, o artigo e os pronomes correspondentes estão no gênero masculino, ao passo que a palavra neutra ou pneuma, espírito, continua a receber o artigo e pronomes neutros. Agora vejamos a evidência bíblica da natureza impessoal do Espírito Santo. Então note as características aplicadas pela Bíblia ao Espírito Santo que determinam, além de qualquer dúvida, a sua natureza impessoal. Veja só: pode vir sobre as pessoas, Lucas 2,15, pode estar ativo em pessoas, 1 Samuel 10,6, é derramado, Atos 2,17, é parcelado, Números 11, 17 e 25, e é soprado, João 20, 22. O Espírito Santo é comumente associado a coisas impessoais. A Bíblia fala de batizar com Espírito Santo e com fogo, Mateus 3,11, de estar cheio de fé e Espírito Santo, Atos 6,5 e 11,24, de estar cheios de alegria e de Espírito Santo, Atos 13,52. O Espírito Santo dá testemunho, mas não junto com o Pai e o Filho, conforme diz João 8, 17 e 18, e sim junto com coisas impessoais, tais como a água e o sangue. 1 de João 5, 5 a 8. Ademais, afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa, além de ser biblicamente incorreto, tendo em vista o contexto bíblico, também implica em problemas teológicos desconcertantes para os defensores desse dogma. Isso certamente levantaria questões bem intrigantes. Veja, por exemplo, João 8, 17 e 18. Diz assim: também, na própria lei de vocês está escrito: o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Pergunta: por que Jesus não apresentou o Espírito Santo como testemunha junto dele e do Pai? A resposta é óbvia, porque os judeus não entendiam que o Espírito Santo era uma pessoa, e Jesus era um judeu. Então Deus deve ter enganado durante milênios o povo judaico e simplesmente se revelou de uma maneira totalmente diferente ao povo cristão. Mas talvez aí você diga: mas foi assim, Deus se revelou de uma maneira diferente ao povo cristão. Mas aí eu pergunto para você: por que essa revelação não é dada nas Escrituras diretamente? Por que ninguém disse que houve uma mudança no entendimento do Espírito Santo? Por que não? Você não acha que essa mudança pelo menos deveria constar na Bíblia, visto que ela muda toda a visão do povo judaico? Por que será que não existe nenhum versículo na Bíblia que diga algo assim: vocês, judeus, lembra quando vocês pensavam que o Espírito Santo era algo e não alguém? Pois é, agora mudou. Agora ele é alguém e não algo. Vocês foram enganados por Deus. Você não acha nem um pouco curioso que todos os mandamentos, tudo que se tinha no judaísmo e que foi transferido para o cristianismo de maneira diferente, foi alertado e mudado, e até mesmo levou tempo para as pessoas se acostumarem com um novo entendimento. Mas justamente o entendimento judaico sobre o Espírito Santo, que mudou, segundo dizem os trinitários, justamente esse, não há nenhuma alegação disso na Bíblia. Você não acha isso nem um pouco curioso?
Veja também, um versículo muito usado pelos trinitários para tentar provar que Jesus é Deus é João 10:30, onde Jesus disse: "Eu e o Pai somos um". Aqui ele estava falando, obviamente, de união e não de unidade literal. Só que, se Jesus estivesse falando de unidade literal, conforme muitos trinitários interpretam, por que é que Jesus não disse: "Eu e o Pai e o Espírito Santo somos um"? Essa é uma questão muito interessante. Veja também, em João 17:3, Jesus disse ao Pai que este é o único Deus verdadeiro. A grande questão é, por que que Jesus não disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único Deus verdadeiro? Onde é que estava o Espírito Santo quando Jesus falou isso? Será que o Espírito Santo não é o único Deus verdadeiro, conforme diz Jesus? A resposta é óbvia. Não, é o Pai. Jesus falou a verdade. Em Mateus 24:36, Jesus diz assim: "A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai." A grande questão que se tem aqui é, por que é que os anjos são mencionados como não sabendo o dia? Por que é que Jesus, o Filho, é mencionado como não sabendo o dia? Por que é que somente o Pai é mencionado como sabendo o dia? E o Espírito Santo nem sequer é mencionado, nem como sabendo, nem como não sabendo o dia. Essa é uma questão fundamental que tem que ser respondida biblicamente. Então, todo esse conjunto de provas biblicamente documentadas estabelece um nítido marco divisório entre a clara doutrina bíblica da impessoalidade do Espírito Santo e as pretensas, infundadas e antibíblicas afirmações de sua personalidade. Tal conjunto probatório constitui uma evidência cumulativa e harmoniosa com a inteira Bíblia Sagrada, que só pode ser explicada pela veracidade do conceito bíblico de que o Espírito Santo é, de fato, a força ativa de Jeová Deus.